Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, vocês já perceberam que eu estou com um convidado especial aqui, né, no nosso podcast. Gleison, bom dia, obrigado pela sua presença ilustre aqui. Muito bom estar aqui com você. Obrigado, Ivo, pelo convite aí. É um prazer enorme estar aqui contigo. A gente é amigos aí de longa data, né? É um prazer muito grande estar aqui contigo. Muito bom. Pessoal, esse podcast, ele tem um propósito especial, né? Obviamente o Gleison, ele é um profissional, né, que já trabalha há muitos anos com o produto Ambileges, né? É o produto que nós trabalhamos dentro desse G4, não só que é a ferramenta contratada aqui, mas o Ambileges que nos ajuda nas questões de meio ambiente, saúde, segurança, de requisitos legais e todos os outros temas associados. E trazendo esse tema, por quê? Porque a gente não só acredita na ferramenta, porque a gente gosta da ferramenta, acha ela, né, um conteúdo muito bom, uma funcionalidade, navegação muito boa. E trazer o Gleison aqui é para discutir esse assunto, o assunto de requisito legal, o assunto da metodologia, o assunto da ferramenta, que eu acho que quem acompanha o nosso canal sabe, né, da importância de você ter essa estrutura de gestão bem construída. Mas antes de começar, Gleison, eu queria que você falasse um pouco, né, do Ambileges, da Ambiplan, né, uma empresa, a gente se conhece há 15 anos, né, então foi em 2008, mais ou menos, 7, 8, quando a gente começou a conversar já, foi quando eu montei esse G4 e eu tive contato com a ferramenta e já recomendava ela para alguns clientes, e a gente foi estreitando relações, né, profissionais, hoje nós somos amigos. Eu queria que você falasse um pouco da ferramenta, como ela nasceu, hoje grandes números dela. Fala um pouco para a gente, né? Tá. Bom, o Grupo Ambiplan existe desde 2003, né? E de 2003 até 2007, que foi quando o Ambileges, o software Ambileges nasceu, teve um grande caminho aí que a gente percorreu. E eu lembro que o Ambileges nasceu numa conversa com um cliente que era a BASF, né? Então, a gente fornecia para a BASF e alguns outros produtos na época que a gente fazia. E em uma conversa lá com ele estava com uma dor que ele precisava levantar as legislações e ele não estava encontrando concorrentes meu na época. Sim. Né? E aí o que aconteceu? Ele perguntou se eu fazia, eu tinha um know-how para fazer aquele trabalho e comecei a desenvolver. Só que eu fazia de uma forma arcaica ainda, né? Fazia no Word, Excel, enviava CDzinho e tudo mais. E na época eu achei uma oportunidade para desenvolver um software, né? Para isso. E o interessante do Ambileges é que quando a gente desenvolveu ele, eu não tive nenhum tipo de interferência com concorrente. Então eu não olhei concorrente para desenvolver o Ambileges. E isso tornou o produto simples, né? E como identidade, né? Porque como identidade, exatamente. E então é um produto simples, de fácil manuseio, que não precisa de 8 horas, um dia inteiro para treinar, para saber mexer no sistema, né? Sim. Então isso foi algo que é um dos diferenciais que a gente tem, de ser simples, e já logo de cara, como eu fazia isso para a BASF, e aí o negócio começou a crescer a nível nacional, logo que a gente desenvolveu o produto mesmo, né, o software, é a validação, né? Então, a gente criou como um diferencial também uma validação das evidências. Então, o que acontece? O nosso cliente, ele alimenta o sistema e a gente, nosso time, checa se o que ele inseriu está de acordo com o que a legislação está pedindo. E uma das dores também foi o seguinte: legislação é meio chato, né? É denso, né? Tem que interpretar. Tem a linguagem jurídica e tudo mais, e normalmente quem está na ponta não é um advogado, né? Quem está na linha de frente, quem está no... É um técnico, né? É um engenheiro, técnico, engenheiro ambiental. Isso, exatamente. Então, esse cara, às vezes, pela própria formação, até ele teve alguma coisa de legislação, mas ele não tem tanta familiaridade com isso. E aí, o que é a grande sacada do Ambileges é fazer essa tradução, né? Traduzir essa linguagem
esse juridiquês, uma linguagem mais simples, né? Para que a pessoa da ponta consiga entender e consiga saber o que ela precisa fazer para atender às legislações, né? E o Ambilegis, ele faz toda a gestão disso. Então, ele, de acordo com a localidade, o que a empresa produz, fabrica, enfim, a atividade, o escopo da empresa, a gente fornece federal, estado, município, as legislações, e auxilia o cliente em todo esse processo aí para atender os requisitos legais. Basicamente, bem resumidamente. Sim, claro. Não, perfeito. Isso eu conheço o Ambilegis há muito tempo, né? E aí, falando aqui para a nossa audiência, né? Durante muito tempo, pessoal, a gente já tinha... Hoje a gente tem 2 grandes parceiros, né? Vocês, né? Do Ambilegis, a ferramenta de legislação, que é fundamental para qualquer escopo de empresa que vai trabalhar 1445. E a gente também tem o Gleison lá, o pessoal da ForLogic e o Qualiex como ferramenta de... O Jason, né? Da parte... Jason Gleison, né? Jason Gleison. Para a gente trabalhar com a questão de sistema de operação. Então, assim, o pessoal da ForLogic e o pessoal da Ambiplan se conectaram a gente como uma solução integrada. Então, todos, necessariamente, clientes que nós entramos, a gente recomenda essas 2 ferramentas. Porque nós acreditamos na simplicidade, porque os sistemas, eles têm uma coisa importante falar, né? Como você falou, um sistema simples. É simples, mas não simplório. É um sistema que tem uma funcionalidade muito boa, atende muito bem, não é rebuscado para dificultar a operação, e no final do dia, você tem uma empresa protegida, bem gerenciada, bem estruturada. E é por isso que a gente traz aqui no podcast, inclusive, para a gente conversar, porque é de uma importância essas ferramentas, né, o Gleison, assim, quando a gente tem um cliente que a gente percebe que a gestão não está indo bem, você pode perceber, não tem uma ferramenta para tratar a legislação e não tem uma ferramenta para tratar a gestão de uma forma legal. E eu, assim... E atende todos os níveis, né? Todos os níveis. Ferramenta tem a parte operacional lá para a pessoa fazer o que tem que fazer e também a de gestão dos indicadores e tudo mais, né? E entrando já, né, um pouco mais a ferramenta, né, Gleison, assim, eu vejo hoje, Gleison, que tem um desafio, né, os desafios de você estruturar essa ferramenta. Eu queria conversar com a nossa audiência aqui, porque eu digo, é um Everest para subir, né, quando você não tem nada, e você contrata a Ambiplan com a ferramenta Ambilegis, e para você deixar ela em plenitude operacional, você tem que subir alguns degraus aqui, né, é um Everest para subir. Qual, no seu ponto de vista, os grandes desafios para uma empresa que está começando agora, o que você pode dar de dica, recomendação, para, ao contratar a ferramenta, como fazer com que ela dê certo, tudo nesse momento de implantação? Tá. Vamos lá. Para falar disso, precisa entender um pouco do processo de implantação, Perfeito. né? Então, uma vez que a gente tem esse cliente ativado, né, na nossa base de dados, a gente precisa fazer um diagnóstico inicial, né, para saber o que essa empresa tem dentro do site dela, para a gente fazer o nosso trabalho interno de identificar quais legislações são aplicáveis a ela. E aí, depois que a gente faz todo esse trabalho, né, o nosso entregável é um relatório dentro do Ambilegis, onde ela vai identificar todas as legislações que são aplicáveis a ela, a atividade dela, e o que ela precisa fazer, né, para cada legislação. Então, um dos desafios que a gente enxerga é o seguinte, quando ela recebe, às vezes a empresa assusta um pouco, porque ela fala assim, tem, sei lá, 200 leis que são aplicáveis a mim e tal, tudo mais. Mas isso não quer dizer que ela não atende aquelas 200, né? É uma fotografia do momento, mas que ela precisa alimentar o sistema para que a performance do sistema vai chegando à realidade de como que está na empresa. E o desafio que a gente enxerga é que, normalmente, as empresas não olham isso como um item importante dentro do sistema, né? E eu diria que, todos os itens são importantes, né? Claro. Sistema de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Qualidade, quando a gente vai para a gestão de riscos, né? Que aí o Ambilegis entra também. Mas eu diria que 2 itens principais dentro de um sistema de gestão, que é o levantamento de riscos e a parte legal, né? Porque você está
se você não faz um atendimento, você está no risco de, não só, quando a gente olha especificamente sistema de gestão, é uma coisa, mas você tem um risco de uma fiscalização, Perfeito. de tomar uma multa, de questão de saúde e segurança do trabalhador, de repente até fechar o negócio, né? De parar a produção por um tempo. Então, o prejuízo é muito maior do que um trabalho como o nosso, né? Perfeito. Investimento baixíssimo comparado ao reflexo lá do não atendimento. Então, se for ver o investimento, o ROI, né, de todo esse processo, o retorno é muito grande, né? Porque você tem um passivo ali que às vezes você não está enxergando. E o software também, né, o Ambilegis, ele tem essa função de trazer à luz o que o empresário lá, o gestor não está enxergando, né? E aí na cabeça dele está tudo certo e na verdade pode ter coisa que não esteja certa, né? Então essa que é a função aí e a dificuldade que eu enxergo pela toda essa experiência que a gente tem é nesse processo das pessoas enxergar o sistema, né? O que a gente entrega com um olhar mais estratégico para o negócio, né? Você sabe, Gleison, eu complementando isso, eu falo, já que a gente trata com muito executivo, os proprietários, diretores, superintendentes, não que eles não deem importância para isso, mas na cabeça de um diretor, a equipe técnica de gerente deles sabe tudo, está controlando e está com atenção. Só que o desafio, tem gente que fala assim, pô, eu tenho mesmo que contratar esse Ambiplan, esse Ambilegis, tem mesmo que contratar? Pô, é função do meu gerente ele saber, falar, olha, faz uma pesquisa com ele. Veja, hoje, pergunte para ele mais ou menos assim, ó, quantas legislações você hoje atende de uma forma pragmática, rotineira, sistemática, relacionadas a temas de meio ambiente, segurança, saúde, trabalhista, para um gerente de RH. Ele vai pensar assim, vai falar umas 30, 40 leis. Ele não tem ideia que são 600 leis. Porque, e aí a questão toda, e é isso que você falou bem no início, o ponto muitas vocês atendem, mas algumas você pode estar deixando de atender algum aspecto que é muito relevante, muito importante, e numa fiscalização você vai ter problema. Eu acho que a ferramenta, ela abre uma janela de entendimento e clareza para que você tome decisões. Eu brinco, a empresa que não tem, ela olha um quadro de uma paisagem embaçada. Quando você contrata essa ferramenta, você tem detalhes. Tudo bem que de forma consciente eu não vou atender NR12 agora, porque eu não tenho grana para investir. Não vou. Mas eu sei que eu não atendo, eu tenho um planinho de ação e eu estou preparado se alguém vier perguntar. Só que hoje tem muita empresa que não tem o Ambilegis e que acha que atende. Só que na hora que você dá um mergulhinho, eu digo, cada enxadada é 6 minhocas. Qualquer fiscalização, amigo, acha um monte de coisa. Mas porque o cara olha uma foto embaçada e acha que está tudo bem a paisagem. E eu acho que a paisagem tem que ser mais detalhada, né? É um processo de educação, né, dessas pessoas, e eu acredito o seguinte, né, o mundo tem mudado, e o gestor, ele precisa, esse item, né, legislação, tem que estar no escopo dele, tipo assim, quero ser um bom líder, para eu ser um bom líder, preciso me preparar para isso e aquilo, tem que botar um item de legislação no meio, sem dúvida. Em qualquer lugar, independente do porte da empresa, tem CNPJ, tem um funcionário e já tem que atender uma porção de lei. Então não é só para quem é certificado. Sim, né? Ou está em busca de certificação. Sim. E não só isso, viu, Igor? A ferramenta, ela é estratégica, né? E cada vez mais a gente tem trabalhado no Ambilegis para que ele passe, para que ele ocupe todos os níveis da empresa, né? Recentemente, inclusive, eu tive uma conversa com uma pessoa muito interessante, que ela fazia parte de um grupo, e esse grupo, eles tinham várias vertentes completamente distintas, e eles estavam procurando exatamente uma ferramenta que era para nível de conselho,
não era tipo assim, ó, beleza, sua ferramenta tem uma parte de gestão, de operação, gestão que a gente precisa, e também a parte do conselho, porque eu quero chegar lá para o meu conselho, para o meu CEO, e falar assim, ó, é lógico que ele não vai ver o que precisa, o que essa lei atende ou não, isso não interessa para ele, ele quer ver a gestão como um todo, né? E então, cada vez mais, ainda mais agora com o ESG entrando a todo vapor, existe um outro item também que as empresas não enxergam, que é o valuation da empresa. Perfeito. Então, por isso que começa a ir para um nível estratégico, né? Porque você tem o ESG e o Ambileges, ele é a espinha dorsal disso, né? Sim. E além desse processo, você enxergar todo o que eu tenho de, vamos dizer assim, falhas ou algo que eu ainda não enxerguei. Tipo, o exemplo que você deu, NR12, tá? Eu não tenho grana para fazer isso, tá tudo bem, mas coloca isso nas tuas vistas aí, olha, cria o plano estratégico, faz alguma coisa, porque tipo, você precisa arrumar, né? Precisa evoluir nesse processo. E você tendo isso, o teu valuation do teu negócio vai aumentar. Né? Mas, e você vê, né? Com essa questão de ESG, bem interessante você colocou isso, assim, né? O ESG, ASG, né? Meio Ambiente, Social e Governança, já vem, imagina. Não, isso já existe, só colocaram um nome bonitinho, né? E incorporaram alguns conceitos ali no meio dessas três grandes estruturas, né? A gente vai discutir lá atrás, triple bottom line, já tinha a dimensão meio ambiente, social e tinha financeira. Financeira se transformou em governança porque essa é a grande... Eu acho que é muito melhor você pensar em governança do que só aspectos financeiros. Acho que a coisa evoluiu, mas eu digo, só ganhou musculatura, né? Ele já existia lá. Agora, pensa que hoje, por que o empresário está atento? Porque os investidores hoje estão atentos a essa questão de responsabilidade de atuação de cada empresa. Porque não tá indo de baixo para cima como era antes, agora é do cara da grana, né? Do cara da grana, do acionista, do investidor, do CEO, do conselho. E esses caras, eles olham para risco. Então, a questão é risco. E isso, aí, fazendo a conexão, isso que você falou. Eu tenho uma beleza, eu tenho uma estrutura. Eu sei o que eu atendo, eu sei o que eu não atendo. Desse mundo que eu não atendo, eu posso classificar o do não atendimento em bandeira vermelha braba, que, pelo amor de Deus, tem que atender amanhã. Tem uma bandeira amarela, ponto de atenção, e a verde faz um plano de ação e vamos seguir. Só que hoje, o empresário, e Gleice, eu vou falar isso com toda a segurança da face da terra. Hoje, os executivos, hoje os conselheiros, eles não têm essa visão. Não tem essa visão porque quando a gente faz um trabalho de diagnóstico de meio ambiente e saúde e segurança numa empresa, tira foto para arrebentar, e vai começar um processo de ISO 14000 ou ISO 45001, e com os gerentes e superintendentes, e algumas vezes vai um presidente numa dessas reuniões, quando você fala, olha, isso aqui é risco de interdição, isso aqui é risco de multas severas, de prisão por crime ambiental, você vê que alguns ficam assim, não, isso é um exagero. Eu falei, então, não é. Eu te conto 20 histórias aqui de executivos como você que podem ter sido presos, que já foram presos ou tiveram ações relacionadas a isso. Eles não fazem nem ideia. Então, por isso que eu vejo a importância dessa ferramenta para empresas que são certificadas e não certificadas, alinhados à questão de ESG. É risco empresarial. Se a pessoa consegue hoje verificar a aplicabilidade dessa ferramenta, ela toma melhores decisões. O gestor toma. Na sua opinião, por que você acha que esse time da linha de cima não enxerga isso como... Porque eles olham a ferramenta como algo muito operacional. E é estratégico, no meu ponto de vista. É puro... Gleice, eu vou contar uma história aqui para vocês, bem interessante. A gente, em 2016, a gente construiu uma ferramenta chamada TEX, Tecnologia de Excelência. Então, essa ferramenta existe ainda, a gente consegue aplicar ainda, o ferramental existe. Eram 400 perguntas, baseadas essencialmente em leis. E dessas 400 perguntas, a gente quantificava o não atendimento. Então, a gente falava assim, o cara não tinha NR12, olha, o potencial de multa, isso de acordo com a legislação, o potencial de multa é 2 milhões. Aqui você tem isso, é 3 milhões, aqui é 500 mil, aqui é 100 mil. No final ali da planilhinha, depois a gente aplicava o diagnóstico, saiu um número para o executivo. Passivo, 16, tipo passivo. Cara. Você tem um potencial de multa aqui de zebra de 16, 20, 30 milhões. Beleza. A gente chegou a fazer vários diagnósticos. E quando a gente apresentava para o executivo, o presidente da empresa, ele olhava,
Ele falava assim pra gente. E isso foi uma devolutiva interessante. Ô Ivo, beleza, pô, legal, você deu fez um espectro, e tudo com foto, tudo com evidência, não era assim, você não atende assim, achismo, não. Tinha evidência. Olha, Ivo, a gente tem esse negócio há 30 anos, nunca aconteceu isso. E agora você vem aqui falando que eu tenho esse potencial de multa, quer saber, a gente tem esse dinheiro aqui para pagar. Eu escutei isso de alguns executivos grandes, empresas grandes, indústria química e tal. E aí você, só que isso já... Quando isso aconteceu há 6 anos atrás. Nem é muito tempo. Não é muito tempo. Mas o mundo vem evoluindo de uma forma. Por exemplo, hoje, toda essa questão do e-social, por exemplo. Hoje se minimiza muito ainda essa questão de documentação dos PGR e do e-social da mensageria. Mas ano que vem a Receita Federal tem a faquinha, o pãozinho, a mortadela ali prontinha para fazer um pãozinho. Tem tudo na mão para aplicar multa a rodo, né? Mas eu acho que também tem uma questão cultural brasileira, que o executivo brasileiro, ele foi educado a apagar fogo. Enquanto não tem fogo, eu tô bem. Ele tá cheio de pontos que podem pegar fogo. Mas ele, beleza, deixa aqui. Então, eu vou fazer uma provocação aqui, Gleison. Eu acho que o executivo brasileiro gerencia risco de um jeito extremamente psicodélico. Ele é um cara que... Gerencia risco no risco, né? Gerencia risco no risco no evento. Exato. Ele gerencia o risco no evento, na emergência. Pô, agora, papai, vamos embora, vamos fazer. É isso que o cara faz. Ele não tem a capacidade, isso é o espectro de executivo. Cara, eu falo isso assim, pô, que exagero. Eu falo com o executivo toda semana, de todo tipo de empresa grande. E na hora que você vai conversar com o cara, ele assim, ele minimiza. Só que ele minimiza sem controle, ele minimiza no achismo dele. Não, isso não vai acontecer nunca. Cara, incêndios que eu já vi em empresas nossas aqui recentes, a gente fazer trabalho e o cara falar, tá bom, tá tudo certo, vamos fazer um plano de atendimento de emergência. Pô, de novo, esse negócio de exercício. Pegou fogo numa xarifado aí de um cliente nosso aí um tempo atrás, meu amigo, eles perderam 25 milhões. Dinheiro jogado fora. E isso sem falar na reputação, sem falar num monte de coisa. Então, eu penso o seguinte, né, assim, a sua pergunta é fantástica, mas a minha opinião é que hoje o executivo, isso é uma decisão de presidente e conselho, contrata um Abileges. Eu quero um Abileges, mas olha só o que um executivo poderia fazer. O gerente de meio ambiente, gerente de saúde e segurança, gerente de RH, gerente a parte de administrativo, que cuida de algumas infraestruturas como refeitório, por exemplo. Vocês 5 aqui, eu quero que vocês contratem a ferramenta, apliquem a ferramenta e vocês vão tirar o extrato disso, do que é bandeira vermelha, amarela e verde, pra gente, do não atendimento. Quando o executivo tiver isso, ele tem um mapa de decisão melhor. Só que hoje o executivo não faz isso ainda. Essa ferramenta hoje está ainda muito pensada, muito estruturada no ambiente gerencial. De gerente. Sim. É o gerente. E o gerente não leva para cima com medo de falar, pô, eu não estou atendendo. De se entregar. Pô, como é que você não viu isso antes? Então o cara prefere ficar na boca miúda ali segurando a informação, e já que a coisa não está acontecendo, ele está levando. Mas isso hoje ainda tem muito a amadurecer, no meu ponto de vista. A grande ideia, né, do Abileges, que vai um pouco ao contrário, né, do que normalmente o jurídico, né, das empresas existem, né, porque o jurídico ele trabalha na corretiva. Reativo, total. Corretivo. O jurídico é reativo, exatamente. Então, tipo assim, deu BO aqui, vamos lá, tive uma fiscalização, estou aqui com o negócio, entra com mandado de segurança, faz isso, faz aquilo. E o nosso trabalho, não, ele é 100% preventivo. E, esse povo todo já sabe que prevenção é muito mais barato do que correção. É isso, para a saúde, para qualquer coisa. Então, o nosso trabalho ele é 100% preventivo. Então, você tem mais tempo para fazer, você consegue administrar, você consegue fazer um plano de ação, você consegue fazer um monte de coisa com mais tranquilidade, né? E você vê, esse teu diferencial, Gleison, que eu acho que é o da ferramenta, que você faz a validação. Eu já vi muitos técnicos de segurança, engenheiros ambientais, e pessoas que são responsáveis por áreas. Por exemplo, o cara é administrativo, e ele que cuida da licença ambiental e das condicionantes de licença. Isso é super comum. Porque tem muita empresa que não tem uma área ambiental, com identidade ambiental. E o cara sobe lá,
dentro do teu sistema a licença e o atendimento às condicionantes. Existem muitos profissionais que não sabem falar. Esse laudo, esse relatório, atende o item 5 da condicionante e tal. Por isso que eu acho que esse teu processo, isso é um diferencial de outras ferramentas de mercado. A grande maioria, eu acho que nenhuma faz isso, né? As que eu conheço. Né? E isso é muito, muito legal, porque você dá um conhecimento para um cara que ele normalmente não sabe que ele está postando ali. Isso eu acho fantástico. Sabe, aproveitando o gancho aí que você está falando, enxergando essa dor, que também a gente entende, né? Depende muito do porte da empresa, né? A empresa que é de médio para menor, ela vai ter mais essa dificuldade que não tem, às vezes, uma área ambiental, uma área específica para isso. A gente criou recentemente um novo produto que é justamente para pegar para auxiliar esse pessoal que às vezes não tem um conhecimento tão grande, né? Às vezes cai lá no RH, fazer a gestão de um monte de lei voltado para a segurança do trabalho e tal, e aí às vezes o técnico está em campo, não tem tempo e tudo mais. Então a gente criou um produto que chama BPO Legal. Que legal. Então qual que é a sacada desse negócio? Uma vez por mês, a gente auxilia o nosso cliente nessa gestão, nessa análise crítica, de identificar, de estar mais próximo com ele no dia a dia para fazer acontecer esse atendimento, né, dos requisitos legais. E então a gente é um suporte mais íntimo mesmo, né? Como se ele estivesse terceirizando uma pessoa dele lá conosco para que a gente consiga estar cedo. Pensou em legislação e tal, a gente é um suporte, então a gente consegue dar mais valor ali para dentro do cliente e acompanhar ele para evitar qualquer problema, né? Tipo, para dar mais força nesse preventivo, né? Perfeito. Ótima ideia. E as empresas precisam disso, porque ela não vai alocar uma pessoa lá só para responder isso. Não. E se você vai lá de forma cirúrgica, levanta, olha, estabelece esse BPO ali, a entrega dele, e no outro mês volta, você otimiza o recurso para a empresa, né? Muito legal isso. E a ideia é, tipo, a gente participar até da reunião de análise crítica. Perfeito. Né? Então, muito legal. Como sendo um suporte à legislação do que saiu da atualização mensal, enfim, do que está acontecendo dentro da empresa, dentro do que estão se criando de lei, e qual o impacto disso lá para eles, né? Perfeito. Então, esse é um produto que a gente criou recente, está tendo uma aceitação muito legal, muito grande. Então, tipo, isso valida para nós esse sentimento que a gente tinha, essa dor, né? A gente enxergou essa dor, o que eu posso fazer para ajudar? Aí a gente criou esse BPO Legal. Fantástico. E fora isso, a gente tem um outro produto também que a gente chama, antes da pandemia a gente chamava de verificação in loco, agora verificação remota. Né? Perfeito. Não se perdeu qualidade, se era físico ou não, mas na verdade o nosso cliente, ele contrata dias, né, nosso, para fazer uma verificação. Como se fosse um mutirão ali para trabalhar focado. Perfeito. Alguns dias e para melhorar a performance do cliente, né? Então a gente faz um trabalho que às vezes ele não está conseguindo no dia a dia, então a gente faz muito legal, aquele trabalho, e isso faz com que também o cliente consiga enxergar a ferramenta como um apoio mesmo, né, para ele no dia a dia, né? Que legal, né? E além disso, a gente tem feito um trabalho, a gente chama de VAR, né? Que é um trabalho recorrente, onde a gente vai conversando com o cliente, para que, antigamente a gente tinha mais isso, né? Com esse trabalho que a gente implementou, isso tem diminuído. Normalmente, clientes que são certificados, né? Ou tá para se certificar, eles deixam para a última hora para fazer esse trabalho, né? E então a gente tem trabalhado numa educação com o cliente para mudar essa mentalidade dele. Isso aqui é tua rotina, então você precisa colocar isso na tua rotina semanalmente, quinzenalmente, você precisa estar trabalhando isso, né? Olhando para a ferramenta para ela ser um apoio de verdade, né?
Isso tem mudado completamente vamos dizer assim, a história, né, do Ambilege nos clientes, né? Eles têm olhado isso com bons olhos, né? Isso, Gleice, assim, ó, é o desafio da manutenção, né? Porque uma coisa que eu falo muito nos clientes é assim, não dá para você trabalhar a questão da ferramenta sem disciplina e organização em agenda. Não dá, cara, não dá. E você vê, a área lá de RH, ele tem um quantitativo de legislação que ele tem que acompanhar. O pessoal de meio ambiente, quantitativo de legislação para acompanhar. O profissional de segurança, tem um quantitativo de lei, tem que acompanhar. O pessoal de saúde. Primeiro que eu vejo muita empresa que centraliza em poucas pessoas. E aí o conhecimento fica só na cabeça de algumas pessoas. Não distribui, não capilariza o conhecimento. Cada um desses profissionais, isso quando a empresa é um pouco maior, né? Naturalmente, uma empresa menor vai concentrar no técnico de segurança ali, o cara que vai fazer tudo. Mas não tem problema. Ele também tem que ter agenda. Agora, todos os outros aqui têm que ter agenda. A grande questão é que aí entra muito no âmbito muito pessoal, porque se o profissional que cuida disso é psicodélico, cara, não tem agenda nenhuma, cada dia tá fazendo uma coisa, tudo. Lá no finalzinho, um pouquinho antes da auditoria, é isso que fala, o cara te grita, Gleice, pelo amor de Deus, como acontece nesse G4, pelo amor de Deus, manda aqui um consultor, manda um profissional para vir ressuscitar o banco aqui, porque a gente deixou ele dormir. Então, assim, você vê, eu acho que a manutenção tem algumas premissas como educação, o cara tem que ter conhecimento, ele tem que ser treinado para operar a ferramenta, minimamente porque a ferramenta é fácil, mas ele tem que saber. Segundo, ele tem que ter disciplina, ritual. O cara é assim, ó, eu recebi a lista de verificação, de atualização mensal, no outro dia na minha agenda tá travada, porque vocês são muito regulares em mandou, ó, tá aqui para você fazer a validação. Eu vou validar o diploma. Pô, esse diploma é realmente aplicável a mim? Deixa eu já fazer a verificação. E ele ali naquele momento também verifica os planos de ação e toda a estrutura de manutenção do banco. Isso. Nunca vai ter problema. Só que o que a galera faz? Não faz, né? Deixa para uma semana antes. Não, cada 6 meses. Pô, tem aquele negócio lá de lei, tem que olhar. Então, você vê, a manutenção... Não coloca na rotina. Não coloca na rotina, não tem agenda, não tem disciplina. Porque, Gleice, o que se faz na vida sem disciplina? Se você não tem disciplina da zebra, e essa ferramenta, como eu falei, é o Everest para você subir, cara. E para você perder essa estrutura de conformidade, ó, 3, 4 meses. Passou. Putz, então um monte de coisa para verificar, e as empresas gastam muito dinheiro com a falta da disciplina. Porque requisito legal é puramente disciplina. E tem um outro ponto, né? Que além de tudo isso que você falou como... vamos dizer assim, vantagem, né, para que a empresa consiga se organizar melhor e não ter nenhum tipo de problema, tem um outro ponto também que a gente não pode esquecer, que é o seguinte: quando o cara está olhando mais para o Ambileges, semanalmente, quinzenalmente, ele está antenado o que está acontecendo lá dentro do negócio dele versus leis, versus Ambileges. O que eu quero dizer com isso? Se o cara teve alguma mudança de processo, sei lá, eu não tinha uma caldeira X, óleo, agora eu coloquei, eu não tinha um poço artesiano, agora furamos um poço artesiano. Então, as empresas são dinâmicas. E é o que acontece. Se o cara não tá, ele só olha a cada 6 meses, ele olha para atender sistema de gestão. Ele não olha para o que está acontecendo lá dentro versus E aí esse processo de atualização, ele é contínuo, porque não é só a atualização das leis que saíram no mês passado. Perfeito. É a atualização do que está acontecendo lá dentro. Exatamente. Então, eu tinha posto e fechei, ou eu não tinha posto e abri. Já mudou leis. Totalmente. Já tem um monte de lei que tem que ser inserida dentro do sistema. E, então, esse trabalho da gente estar próximo, estar junto, é também para estar ouvindo, né? Aconteceu alguma coisa, mudou, não mudou e tal, para cada vez mais a gente diminuir tá junto com o cliente para ele não ter algum tipo de problema lá na frente, quando for passar para uma auditoria ou uma fiscalização, enfim, qualquer coisa do tipo, né? Perfeito. E é isso, né? Muito legal. E Gleice, e futuro, né? Vamos falar um pouquinho de futuro. Eu
Você teve uma experiência no Vale do Silício recentemente, Foi. e você é um cara estudioso, isso é uma coisa muito interessante, você e da Valéria, né, que são duas pessoas muito qualificadas e que estão sempre buscando inovação. Você vive muito essa provocação interna de melhorar, de construir, de olhar para o futuro. Como que você vê a ferramenta para o futuro, inovação, o que vocês têm feito? Como é que você vê a aplicação disso a longo prazo? Fala um pouco para a gente aqui da sua ponto de vista. Há 10 dias atrás estava no Vale do Silício, né? E por que o Vale do Silício, né? Hoje o mundo existem outros pontos aí que estão querendo ser Vale do Silício também, sim, né? Pelo mundo, né? Mas a ideia de ir para lá é para buscar na fonte alguma coisa, entender um pouco do futuro, né? Porque a gente não tem precisão, né, do que vai acontecer no futuro, mas uma coisa a gente tem certeza, ele não vai ser igual é hoje. Então, falando de tecnologia, né? Então, o que a gente tem trabalhado no nosso negócio, no Ambilegis principalmente, é a questão de inteligência artificial. E inteligência artificial não só em pontos para que nós, como empresa, nos tornemos mais produtivos, mas também trabalhar junto aos clientes uma questão de prevenção mesmo, né? Então, você comentou da sua ferramenta, onde você mostrava por números, né, o que existe de potencial ali de passivo para o executivo. Então, a gente pensa em algo que o nosso cliente ele enxergue, tipo assim, ele está 2 passos à frente hoje através da nossa ferramenta. Perfeito. E aí a gente quer desenvolver isso através de inteligência artificial. Então, não é algo simples, né? Mas a gente já está começando a brincar com isso, a desenvolver, e a gente já tem hoje uma base gigante, né, de clientes e de legislação. E não só disso, mas a gente tem todas as informações desse cruzamento, né, por exemplo, a atividade da empresa. Então, a gente atende hoje, olha, sei lá, de A a Z em termos de tipo de negócio, né, desde fabricação de submarino até coleta de sêmen bovino, sabe? Perfeito. Coisas assim. Sim. E as empresas normais, né? Normais, né? De indústria normal, escopo comum. Mais conhecido, né? Então, a gente tem um know-how de muitos anos e uma base de dados de toda essa movimentação, né? De atividade versus lei, versus o que atende, o que não atende, o que precisa, o que não precisa. Então, a gente quer usar isso, né, a favor dos nossos clientes através da inteligência artificial. Então, isso é um dos caminhos que a gente tem feito, né, trabalhado para o futuro. Legal. E, além disso, criado novos produtos, enxergado essas dores, né? Cada vez mais a gente está mais próximo dos nossos clientes para entender. Porque eu acredito o seguinte, a Ambiplan está, agora em 2023, completa 20 anos. Que legal, cara. Então, a gente conhece os nossos clientes, só que o meu cliente de 20 anos atrás não é o cliente de hoje. Muitas coisas mudaram, o mercado mudou, e a gente tem que estar ouvindo os nossos clientes a todo tempo para que a gente se prepare e para que a nossa ferramenta não seja obsoleta. Sim. Né? Então a gente tem que estar com um olho hoje e um olho para o futuro, olho hoje e olho futuro, e a gente está se desenvolvendo. Então esse comichão, né, que tem de estar buscando informação, de estar aprendendo, eu diria que hoje, já faz alguns anos, é mais um estilo de vida, né? Sim. Então, as coisas são muito dinâmicas para nós, como empresários, negócio, como a gente
Tem, Sim. e não só para isso, para os nossos filhos como família, e os nossos clientes também têm as famílias, então o negócio muda toda hora. Claro. Uhum. E a gente precisa estar atento a isso e às tecnologias que estão por vir, né? Uhum. Então, resumidamente, é isso, né, que a gente está buscando fazer aí. Porque eu penso, sabe, Luiz, assim, né, que hoje você vê, né, a gente estava conversando antes aqui de começar o podcast sobre metaverso, né? Você hoje tem muitas... a gente hoje se fala muito, inteligência artificial, metaverso, são situações assim de inovação e que agora começam a ser discutidas a questão da inovação de carros elétricos, Sim. de energia distribuída. Então o cara tem na casa dele um painel fotovoltaico, tem um carro elétrico, e você contou essa história do parafuso, né? Que hoje um carro elétrico usa metade dos parafusos que um carro normal usa, né? Então, você vê, o empresário que hoje não se atenta a isso, e aí a gente pode voltar lá atrás com a história da Nokia, da Xerox. Sim. Existem ciclos de... Eu penso assim, né? O mercado ele evolui e ele tem uma dinâmica muito particular, né? E a gente tem que ficar muito... E por isso que eu acho muito legal esse teu investimento, seu e da Valéria, de ter ido lá para o Vale do Silício, para você ver assim, o que hoje se discute em alto nível sobre questões de tecnologia. Sua empresa de tecnologia, né? Como é que você vai ficar longe disso? Você tem que ir para lá, né? E você vê que isso provoca não só o executivo, o dono da empresa, o proprietário, mas os trabalhadores também, né? Eu penso que hoje, assim, se delega muito desse entendimento. A cachorrada hoje tá ali, né? Mas aqui é ao vivo, pessoal. Aqui o negócio é... Deixa a cachorrada ali. Faz ao vivo. Aqui a gente não tá no estúdio, tá no escritório da CG4 aqui, né? E a gente tem uma cachorrada, né, amiga aqui em volta, né? Mas assim... não sei se vocês estão escutando aí. É porque eles estão gostando. Eles estão gostando do podcast aqui. Mas um ponto interessante é que hoje eu vejo que não só um executivo, como você é o executivo do grupo Ambiplan, que vocês têm outras ferramentas, né, veterinário, vocês têm um espectro grande de atendimento de software, mas todos os profissionais hoje, eles precisam ter um entendimento de que as coisas estão evoluindo, que a inteligência artificial vai sim ser uma interface do teu negócio em breve, você já está desenhando isso, que hoje a tecnologia que está trabalhando para estar embarcada no nosso dia a dia, numa geladeira com inteligência artificial, avisando, tem que comprar ovo, cara, vai recebendo um celularzinho, teu ovo acabou aqui. Isso é uma coisa que já está presente na nossa vida. Deixa eu contar uma experiência que eu tive lá no Vale do Silício. Tamanho a evolução da tecnologia e o impacto que isso vai ter em várias indústrias. Então, estava lá um dia lá fazendo a imersão, e aí foi um rapaz da Tesla, e esse cara contando algumas coisas. Uma delas é o seguinte, que tem a ver com empresas, com o que a gente trabalha aqui, né? Ele era o head de compras da Gerdau. E aí, movimentou, foi para Stanford, caiu lá na Tesla. Quando ele trabalhava aqui, ele tinha 60 pessoas abaixo dele, e ele comprava 1/5 do que ele compra hoje na Tesla. E lá, para comprar 5 vezes mais, ele tem 6 pessoas abaixo dele. Imagina. Então, olha o gap que existe por detrás, que essas empresas estão deixando de ser trabalhado, otimizar, estão deixando dinheiro na mesa. Isso é um exemplo. Um outro exemplo que ele contou lá pra gente é um negócio muito surreal. A Tesla, eu falo da Tesla, porque a Tesla é a maior hoje que promove inovação. É a maior de todas somadas no segmento. Sim. Eu achei demais esse negócio, porque é o seguinte, a Tesla, um tempo atrás, eles faziam de 0 a 100 em 2,9 segundos. E um outro carro, eu não me lembro o carro, mas é um carro, vamos dizer assim, tradicional, que não era elétrico. Da combustão. Fazia 2,7. O Elon Musk falou assim, eu quero fazer mais do que esses caras. Chegou lá no time de engenheiro deles, falou assim, eu quero abaixar 2,7 segundos. Beleza.
O time de engenheiro trabalhou o final de semana todo. Na segunda-feira, como Elon Musk também tem toda uma rede de internet dele, que está ligado diretamente no carro dele, foi lá e atualizou o software. Foi lá, deu um upgrade lá, atualizou o software, criou um modo de direção, tipo supersônico lá, criou um nome bonitinho. Quando o condutor clica naquele botão, o carro faz de 0 a 100 em 2,4 segundos. Ele levou um final de semana para o time de engenheiro para transformar o carro de 2,9 segundos para 2,4 segundos. Imagina. Agora vamos para o tradicional. Quanto tempo quantas pessoas envolvidas para conseguir diminuir isso? Eu tinha que jogar o carro praticamente fora, criar toda uma aerodinâmica, motor, um monte de coisa para diminuir 2, 3 segundos do carro tradicional. Porque não era programação, não era nem... Era software. É software, exatamente. É tecnologia. E o outro não. Então, isso é o que está chegando no mercado. E você vê, Gleison, é o ponto que eu ia chegar, né? Hoje, a coisa está tão... você vê isso, esse exemplo é fantástico. Ela é tão dinâmico, é tão ativo e tão fluido, que você vê ainda muitos empresários e trabalhadores pensando como na década de 50. Então, assim, pode ser. Eu penso assim que a dificuldade dessas pessoas é muito grande. E a gente não pode esquecer que o arroz com feijão tem que existir também. Então, assim, o cara pode ter 1 milhão de inovações, mas ele tem que entender que ele tem que pensar em risco empresarial. E isso, porque, olha só, é o básico bem feito e a inovação no coração. Então, o básico bem feito é você ter uma ferramenta como o Ambilize bem estruturado, bem feita, bem estruturado. E o trabalhador aqui conectado, o gestor, o tomador de decisão, conectado à inovação, à mudança, às coisas novas. E a lei acaba, talvez numa velocidade não tão grande quanto a inovação, mas ela vai, porque já você vai ver, né? Daqui a pouco teremos leis no Brasil de descarte de bateria de carro. Sim. Hoje não temos ainda, porque não tem. Não é necessário. Não é necessário. Mas um dia você vai ter um carro elétrico, eu vou ter um carro elétrico. Inclusive, eu tenho 2030, para país de primeiro mundo, até 2030 não vai fabricar mais carro combustão. Exatamente. 2030 depois. Agora, exatamente. É 8 anos, cara. É 8 anos assim. Inclusive, existe um combinado lá em casa. Eu tenho 2 carros. Eu não compro carro mais que não seja elétrico hoje. E nem híbrido, eu só vou para elétrico. Então eu vou ficar 5, 6 anos ali, poupando, usando meus 2 carrinhos. Um tem 150 mil quilômetros, outro tem 50 mil quilômetros, 60 mil, um 150 mil e 60 mil. Eles vão fazer 200 mil, que são carros bons, eu dou manutenção, vão lá. Eu não compro carro agora que não seja elétrico. E minha casa tem placa fotovoltaica e já tem descida já para tomada na minha garagem. Então agora eu vou esperar para só isso, só no futuro. Por quê? Porque está muito próximo. Tem que ser no futuro, porque hoje se você quiser fazer vou para a Bahia de carro elétrico, você não vai conseguir. Você tem dificuldade, porque ainda mais no Brasil. A infraestrutura não está olhando para isso ainda. Ainda não está. Que é uma oportunidade. Fantástico, imagina, você criar pontos de abastecimento. Então isso é uma... Eu acho que a gente, como profissional, a gente tem que olhar isso de uma forma extremamente positiva. E uma ferramenta como essa, né, uma ferramenta de legislação, ela acompanha isso de uma forma, por quê? Porque você toda a relação que você tem com o produto e com o meio ambiente vai mudar com o tempo, né? Você tocou num ponto, que é extremamente interessante, né? Esse assunto queima aqui no meu coração. Por quê? Porque a gente tem trabalhado muito para levar realmente o Ambilegis para o nível estratégico. Só que ainda hoje, infelizmente, o que acontece? A pessoa olha as legislações de acordo com o que ela produz, certo? Mas vamos imaginar uma indústria como a Tesla, o nível de legislação que tem para esse cara, para um nível automotivo, tradicional. Sim, é muito maior. É muito maior. Então você vê que até a gestão de requisitos legais, se for no nível estratégico, pode impactar no produto do cara. Sem dúvida. Para ser um produto mais inovador, um produto menos agressivo, N coisas pode acontecer. E com isso, se ele gerenciava, sei lá, 500 leis, 1000 leis, se ele tem uma Tesla como exemplo,
De repente ele vai gerenciar 50 leis. É muito mais simples, é menos pessoas, é mais tranquilo, é diferente o processo. Uhum. Então, por isso, da gente tentar sempre estar tentando levar isso para um nível estratégico, por quê? Para o cara enxergar isso também com outros olhos. Assim, pô, o que me dá mais problema aqui? Existe inovação para esse tipo de coisa que impacta também na legislação? Entende? Sim, sim. Então, tem várias outras coisas que a ferramenta ele é um apoio, ele é um agregador. Sem dúvida. Eu acho que é um alicerce de gestão, eu acho que é um alicerce estratégico, um alicerce operacional. Por isso que eu vejo assim, cara, independente se a empresa tem 14,45, hoje uma empresa madura que quer se sustentar, né, Gleison? Que quer continuar viva e daqui a 20 anos está no mercado. Tem que olhar para ESG, tem que olhar para aspectos de meio ambiente social e governança. E se não tiver essa ferramenta, independente se vai ser certificado ou não, eu acho que isso é um grande legado das empresas. Quem estava certificado, obrigatoriamente tinha que ter, porque não conseguia operar para um nível de certificação. Mas, pô, todas as empresas podem ter esse documento, ter essa ferramenta. Infelizmente, hoje, o cara que te procura, quanto? 95% você deve ter? Eu diria que é uns 99%. 99% é um cara que tem certificação. Ou ele está buscando ou ele é certificado. A gente aqui não é certificado em 1445 e tem a ferramenta. Porque ele nos ajuda a tomar decisão e é uma ferramenta, vocês têm uma base muito boa, de estudo e de pesquisa para os nossos consultores. Sim. A gente tem vocês como uma biblioteca, né, de legislação. Mas você vê que hoje pouquíssimas empresas, você vê o tamanho de empresas, o Gleison, aí você fala assim, Ivo, você vê, esse negócio de certificação. Poxa, na década de 2000, há 20 anos atrás, mais ou menos, era um glamour ter certificação. Sim. Hoje, é base, assim, cara, você entra numa indústria, não tem nem... Como é que opera sem ter? Então, beleza, é uma coisa muito simples, muito, assim como eu falo, já virou commodity, assim, é uma coisa assim, para alguns segmentos de indústria. Agora, então a certificação vem perdendo um pouco... Como eu posso falar assim, esse glamour que tinha antes, né, há 10, 20 anos atrás, imagina que eu trabalho com isso há muitos anos, né? Antigamente a certificação era um processo que envolvia o presidente. Hoje, tem presidente que não está nem aí para o processo, só que ele esquece de uma coisa, que tudo isso é risco empresarial, ele está ajudando ele a tomar melhores decisões. Mas de todo esse processo, né, eu vejo que a gestão efetiva, organização, isso que você falou da venda, do cara que tem uma equipe de 60 pessoas. O Gleison, eu falo para você, vamos fazer uma auditoria junto lá e vamos ver processo. É uma zona, bicho. É uma zona de coisa, um faz de um jeito, outro faz de outro. É por isso que você precisa de 60 pessoas para fazer um tanto de compra aqui. E se você olhar, isso daí não é mágica, faz uma mesma auditoria na Tesla lá e vê a tecnologia instalada, como que eles operam. É outro nível. Por isso que eles têm menos pessoas e a coisa anda muito melhor. Então as empresas hoje deixam dinheiro na mesa por falta de gestão, de organização e processo. Então assim, o cara já tem um problema de processo aqui, tem um problema dessa estrutura. E ao mesmo tempo aqui, ele não tem algumas ferramentas importantes para ele. Quando o empresário, o executivo, perceber que, primeiro, eu tenho que ajustar meu processo e eu tenho que ter ferramentas para ajudar que o meu processo ande flua, isso vai dar para ele uma sustentação de futuro muito maior. Sim. Então, eu acho que hoje a inovação, ela provoca muito o empresário. Porque, cara, a tua ferramenta tem 20 anos. E aí você fala assim, pô, mas vai continuar tendo? Claro, porque hoje é impossível uma empresa trabalhar sem isso. Por isso que eu acho que todo mundo tinha que ter. Porque é uma ferramenta que ela ajuda o profissional a tomar decisão. E no futuro, por uma questão de pressão de mercado, todo mundo sabe que no Brasil, cara, a gente é aqui muito visado, né? A gente tem muito recurso, é um país que tem florestas que o mundo não tem, recursos minerais, a gente tem uma biodiversidade fantástica, né? É um país que tem uma participação dentro do ecossistema assim, muito relevante. Por isso que todo mundo olha para cá e critica, e é certíssimo, né, criticar a gestão, que isso tem que ser melhorado, mas isso gera pressão no Congresso para cada vez mais ter mais leis. Porque o mundo olha para cá, né? Você vê, tem a nosso agronegócio. O agronegócio ele é muito avançado. E aí, uma das formas de se regular tudo isso é colocar legislação para estabelecer limites ali de atuação.
em relação a questões florestais, a questão de exploração de recurso mineral ou recurso vegetal. Quando isso sempre vai acontecer com a gente, sempre, por uma questão de pressão mundial. Então, o empresário que não olha para esse movimento, ele vai sofrer depois, vai, pô, que lei que é essa? Meu amigo, o projeto de lei está tramitando lá um tempão e você está dormindo. E isso eu acho que é ferramenta para o crescimento, ferramenta para gerenciamento, né, e de sustentação, né, de futuro. Eu penso que o alto escalão, né, o CEO e empresas que tem conselho, o conselho faz pressão para o cara que eu quero lucro. Sem dúvida, ele quer sustentação, lucro. Não que não é para ter. A gente vive no mundo capitalista. Mas, na mente lá do CEO, os diretoria e tudo mais, ele está focado nisso, ele foca dentro da empresa. E ele não separa um tempo para olhar os sinais, né? Isso que você está falando é os sinais, né? Para onde que está indo as coisas? E o cara precisa enxergar. Na função que ele tem, ele tem que enxergar os sinais, porque ele é o cara que vai coordenar e direcionar as coisas. E então, sempre quando tem uma inovação disruptiva muito grande, sempre o que está por baixo vai respingar, né? Então, tipo, Netflix, quando entrou e tudo mais, respingou um monte de coisa, revolucionou o mercado, mudou um monte de coisa. Mas não é só o de entretenimento ali, é TV, um monte de coisa que mudou. E se a pessoa não está olhando os sinais do que está acontecendo no mundo, nas coisas, ele vai ficar para trás. Na hora que ele perceber, ainda mais uma empresa de médio e grande porte que é mais lento esse processo, ele perdeu o time, aí tá complicado. A legislação tá tudo junto nesse processo. Exatamente. Né? Não tem por onde fugir. Não tem. Eu vejo, sabe, o Gleison, assim, que a gente tem que se atentar, né, assim, para esses movimentos. Né? Você está super atento, está estudando, está pesquisando. A gente conversou, há 2 meses atrás, né, você passou por um movimento aí de abordagem de mercado para sua empresa. Então você vê, esse mercado hoje, ele é um mercado que é relevante. Eu acho assim, ele é importante. E ele vai mudar. Mas a gente, e muito do quem está assistindo o nosso canal aqui, que acompanha aqui o YouTube, acompanha o podcast da SG4, são profissionais. Eu falo para esse profissional, técnico de segurança, engenheiro de segurança, profissional de meio ambiente, profissional de qualidade, técnico de qualidade, analista de qualidade, profissional de compliance. Essa ferramenta, e uma coisa interessante, quando a gente fala de ferramenta de legislação, quem mais usa é técnico de segurança, engenheiro de segurança e o profissional de meio ambiente, engenheiro ambiental ou gestor ambiental, analista ambiental. Quando você passa por um espectro de técnico de enfermagem, médico do trabalho e profissional de compliance, eles não usam tanto a ferramenta quanto esse grupo. Por quê? Porque isso já vem há muito tempo acontecendo para questões ambientais e saúde e segurança, e a gente sabe que talvez quem mais usa a ferramenta são os profissionais de segurança, porque em algumas empresas não tem um profissional de meio ambiente. Então o cara de segurança do trabalho puxa meio ambiente, para ele. Mas agora, assim, isso está sendo cada vez mais capilarizado nas empresas. Então, técnico de enfermagem, ou enfermeiro do trabalho, médico do trabalho. Médico do trabalho, cara, não entra na ferramenta. Não, aí, se os médicos que estão me ouvindo aqui do trabalho, se você ficou chateado comigo, é uma provocação para você. Quantas auditorias, sem brincadeira, Gleison, mais de 1000 que eu já fiz. Vamos lá, médico do trabalho, vamos falar sobre legislação. Fala com a minha enfermeira aqui. Ele não toma não assume isso. Isso é um espectro de auditoria, né? Eu não estou criticando, eu só estou comentando. E aí você tem, hoje, eu acho que todos esses profissionais precisam estar mais conectados. Profissional de RH, cara, quantos profissionais de RH você vai lá e fala, isso aí é lá para o pessoal do Tec Segurança, isso é o pessoal de meio ambiente. Eu falei, não, linda, isso aí é teu. Você que é profissional de RH, só essa parte de NR e treinamento que você está dormindo, tem um monte de gap aqui que você não sabe que tem. Então eu acho que isso tem que ser nivelado numa organização. E aí, primeiro grande desafio, nivelar na organização. Segundo grande desafio, esses profissionais já conectados com a rotina,
olhar para o futuro e perceber que a coisa vai mudar. Porque hoje, a coisa vai mudar e rápido, cada vez mais. Cada vez mais. Daqui a 5 anos, você vê, a gente está em 2022, 2027, 2028, a gente vai estar vivendo coisas muito diferentes do que a gente está vivendo hoje. Muito diferentes. E a gente tem que seguir atentos a isso, porque senão a gente vai ficar para trás. O negócio está acelerado, né? As coisas evoluíram, né? Então, o profissional de antes não é o mesmo profissional de hoje. Ele tem que incorporar várias outras coisas dentro do processo dele. E não existe mais aquela coisa que, mas eu sou de RH, então meu negócio é pessoas e isso aqui o resto é meu e fecha o olho. Fecha o olho. Não existe isso mais. Não existe mais. Tipo, queria até falar que sim, né? Mas não é mais. Não é impossível. Não é mais. Todos os profissionais precisam entender disso. Porque isso, uma vez que você está dentro da corporação, a pessoa, onde assim, o gerente, o diretor, enfim, você entrou dentro daquela corporação, ele confiou aquilo a você precisa estar entendendo de tudo aquilo, porque você faz parte você é uma entidade, é um corpo, né? Sim. Então não basta só, o cara de assuntos regulatórios, ele que manja de lei, está tudo na mão dele. Não existe mais isso. Não existe. Não, e as empresas hoje, no Brasil, que são extremamente hierarquizadas e setorizadas, tem a área de produção, tem a área de RH, tem a área financeira, tem a área de manutenção. Hoje, a multidisciplinaridade profissional é fundamental. E hoje você vê o cara de manutenção que não sabe nada de lei. Aí você vai falar sobre NR12 com ele fica assim, cara, tudo, essa lei é para você. E você não sabe nada de NR12? Esse é o nível de muita empresa no Brasil, cara. Coisa maluca. Então, tipo assim, os profissionais, né, falando de profissional do futuro, o cara precisa conhecer. Ele precisa saber. Ele pode não gostar, mas ele precisa saber. Precisa navegar, claro, com certeza. Precisa entender. E não só isso. Ele precisa mostrar, né, como eu falei anteriormente, né, com a força que está vindo, né, e eu acredito muito que agora o ESG veio para ficar com força e cada vez mais vai ganhar força, justamente porque está vindo de um outro nível, né? Está vindo um nível de investidores e tudo mais que envolve dinheiro e a gente vive num mundo capitalista, não tem como fugir disso. Então, esse profissional dessa linha que você comentou, cada vez mais eles precisam estar atentos a isso e levar isso para um nível estratégico. Porque, aumenta o valor da empresa. Sem dúvida. Né? Então, você tem duas empresas, uma que não tem nada, não conhece, está tudo no escuro, e a outra que tem clareza em tudo mais, por mais que não atenda 100%, mas tem um plano, define, está buscando melhorar, qual é o valor? Sim. Esse cara vale muito mais do que esse outro. Vale muito mais. Entendeu? Então, por isso que é um nível estratégico. Se essa turma, né, que está, vamos dizer assim, na linha de frente, muda esse mindset, muda essa mentalidade, a empresa vai ser olhada com outros olhos. Sem dúvida. E por isso que o Ambileges é importante para esse processo. Claro, super concordo. O Gleison, olha, a gente está chegando aqui no final, passou rápido demais. Né? Muito bom, a gente poderia ficar aqui conversando o dia inteiro, mas assim, olha, eu acho que a mensagem foi deixada aqui, né, para os nossos ouvintes, para quem acompanha o canal da SG4, para quem acompanha, né, a Ambiplan, que é uma empresa, né, já conhecida e também com uma reputação fantástica, assim, de bom trabalho, né? Então eu queria te agradecer pelo seu tempo, pelo seu deslocamento, né, você ter vindo, Jundiaí, né, você está morando, né, Jundiaí para cá, para Campinas. Obrigado, tá, Gleison? E desejo muito sucesso a vocês, né, de todo o time, Ambiplan e Ambileges, né, que vocês continuem crescendo, sustentáveis e ajudando as empresas pelo Brasil aí. Desejo sinceramente. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade aí, agradeço a todos também. E a gente está disponível aqui para ajudar e contribuir juntos aí para mudar essa mentalidade desse pessoal aí, que é a sua audiência, para um nível diferente aí, poder contribuir mais. Muito bom. Então, obrigado, meu amigo. Obrigado a todos vocês que assistiram aqui a nossa conversa, que estão ouvindo o nosso podcast.
Desejo também a vocês uma jornada de crescimento e sucesso sempre. Um abraço, pessoal, até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.